Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Fernanda, de Português e Redação. A nossa aula de hoje é sobre gêneros textuais, né? É uma aula que dá continuidade à última aula da professora Maiara, em que ela introduziu esse tema gêneros textuais junto a vocês. E hoje nós exploraremos esse tema pelo viés da multimodalidade, ok? Então a gente vai recuperar alguns conceitos que nós vimos nas últimas aulas, sendo o primeiro deles a definição de gêneros, né? Então, gêneros textuais, também conhecidos como gêneros do discurso, são modos relativamente estáveis de enunciado, delimitados por conteúdos temáticos, por uma composição estrutural e determinados recursos linguísticos. O primeiro ponto que é fundamental que a gente entenda são esses três aqui. Pensar que eles são estáveis é importante para nós, pensar que eles são delimitados, né? Então, que existe uma delimitação para cada gênero textual é importante para nós, e pensar que essa delimitação ela é um fator de seleção. Ela seleciona os conteúdos temáticos de determinado gênero, também seleciona a composição estrutural desse gênero e ainda determinados recursos linguísticos a serem utilizados nesse gênero. Aí, logo de cara, a gente já começa a nossa reflexão fazendo a oposição entre gêneros e tipos textuais. Pensando, então, que os tipos textuais nada mais são que ferramentas para a construção de determinado gênero, né? Um determinado gênero, ele pode ser ora mais narrativo, ora mais descritivo, ora mais dissertativo, ora mais argumentativo, ora mais informativo e ora mais injuntivo. E que as tipologias textuais, elas podem se misturar no sentido de criar ou de recriar determinado gênero, ok? Um exemplo disso é o gênero receita, no qual nós podemos observar uma pré-seleção do conteúdo semântico relacionado à gastronomia, ok? E uma estrutura básica de introdução, que pode se recuperar historicamente o sentido social daquela comida, né? Ingredientes daquilo que ela é feita e o modo de preparo, condicionamentos que levam a um objetivo final de sabor, forma e apresentação, né? O modo de preparo, a gente vê que ao final da receita sempre tem, né? Sirva em taças de vinho, não sei o quê, folheadas com blá blá blá. Então, a gente sempre vê que existe toda um roteiro, digamos assim, apesar do gênero roteiro ser um outro gênero, né? Vamos dizer que existe toda uma performance associada a esse tipo de gênero, ok? O gênero receita. Então, o que a gente precisa entender é que os gêneros textuais, tais como são, de antemão, apresentam para nós uma pré-seleção. E é essa pré-seleção que faz com que eles sejam relativamente estáveis. Porque a partir do momento que você escolhe escrever uma receita, você já traz do seu conhecimento de vida, né, essa composição estrutural, você sabe que você tem que falar de comida e você sabe também quais recursos linguísticos, né? Por exemplo, se você vai falar, nesse ponto, utiliza-se determinados ingredientes. Você sabe que você vai abrir pontos, né? Abrir dois pontos e listar os ingredientes, por exemplo, utilizando o hífen ou mesmo uma pontuação diferente, né? Para toda, então, uma pontuação específica, né, para determinados gêneros. E eu estou usando a pontuação como um exemplo dos recursos linguísticos, mas lembrando que os recursos linguísticos, no geral, são infinitos, né? Não infinitos, mas são muitos, por assim dizer. Logo de cara, então, a gente já começa a pensar um pouco sobre a questão do nosso objetivo. O nosso objetivo, então, é entender
que, na atualidade, uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir sentido às mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de produzir mensagens incorporando múltiplas fontes de linguagem. Né? Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais, que foram aqueles recursos que nós comentamos, né? Que são recursos relacionados à semântica, recursos relacionados à língua, né, na sua concretude, digamos assim, e recursos relacionados à composição estrutural, eles exercem uma função retórica na construção do sentido do texto. Ou seja, o sentido da receita, ele só se concretiza na mente da pessoa que está lendo aquela receita porque aqueles recursos se empregaram com certa organicidade, entende? Porque aqueles recursos estavam, digamos assim, num modo de dizer mais popular, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, entende? E a gente vai ver isso mais adiante, que não é só a questão do texto, mas é uma questão mesmo de um entrosamento entre estrutura corporal, entre semântico, né? Composição semântica, enfim, há um entrosamento desses recursos e que fornece aquele texto, aquele gênero textual, um sentido próprio, né? Então, essa multiplicidade de temas, recursos e estruturas com um único objetivo, nós chamamos multimodalidade, né? Nós chamamos de multimodalidade. Isso significa dizer que dentro de um mesmo texto, nós podemos ter mais de um tema, mais de um recurso explorado, mais de uma estrutura e assim por diante. Então, cada vez mais o que se observa é a composição de material visual com a escrita, e por isso esse meme da Rochelle, em que diz o seguinte: a gente junto é erro de português, mas a gente separado é erro do destino, certo? Então, aí, de novo, a gente combina um elemento visual com um elemento não visual, e aí também isso a gente também chama de modalidade, porque quando a gente está falando de mensagens, nós estamos falando de mensagens escritas e não escritas, né? É dessa combinação, na grande maioria das vezes, que nós estamos falando. E, obviamente, que como a gente está falando da atualidade, né? Atualidade, uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir sentido, blá, 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 blá. O que a gente está falando, então, é que, obviamente, essa percepção, né? Que uma pessoa letrada é capaz de fazer essa múltipla interpretação, ela foi capturada pelos vestibulares, sendo, então, uma das principais questões exploradas na prova de linguagem atualmente. O que a gente tem também é que entender a chave da multimodalidade e alguns pressupostos interessantes. Pensar que não é a supremacia ou a sobreposição da imagem ou da palavra na organização do texto, né? Mas sim uma certa harmonia visual ou nem tanto estabelecida entre ambos. Então, quando a gente está falando de texto multimodal, a gente está falando de um texto que pode ser escrito, certo? Ou pode ser uma imagem e uma palavra, um texto que se compõe de uma imagem e uma palavra e que existe uma harmonia entre ambos, né? As ações sociais são fenômenos multimodais. Esse é um pressuposto que a gente precisa ter, né? E é por isso, por exemplo, que quando a gente pensa em pessoas cegas, e aqui eu tô falando não com propriedade de vivência, mas a minha mãe é cega, né? Então eu tenho um pouco essa noção, digamos assim, que por que existem, por exemplo, por que existe a Libras, por exemplo, ou outras maneiras de percepção do mundo, né? Porque para nós que somos ouvintes e que somos que enxergamos, né, assim, sem nenhum problema, digamos assim, para a nossa percepção do mundo, ela é audiovisual. Então, todos os fenômenos que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, são fenômenos audiovisual.
áudio do ponto de vista de que nós escutamos um texto falado, que nós vemos imagens, né, que se acoplam a estes textos falados no sentido de dar sentido ao que se quer dizer, não é? Então, pensem aí numa pessoa cega, por exemplo, que tem acesso apenas ao texto falado, certo? E uma pessoa surda tem acesso apenas ao visual, não é? Ao que ela está vendo, por exemplo. Então, isso serve para a gente pensar, para a gente entender também um pouco dos nossos privilégios, né? E entender como que a maneira pela qual nós estruturamos o nosso pensamento, sendo o nosso pensamento fruto de fenômenos multimodais, pensando aí no caso do audiovisual, como que o nosso mundo às vezes realmente é excludente, né? É bastante excludente com pessoas com necessidades especiais, de uma maneira geral. Então, a compreensão da multimodalidade envolve leitura de texto e imagem, certo? Há novas formas de interação entre o leitor e o texto, resultantes da estreita relação entre o discurso e as inovações tecnológicas. Basicamente, o que eu quero dizer aqui é que a cada dia mais, à medida que a tecnologia entra nas nossas vidas, os recursos multimodais são mais explorados na vida, nos vestibulares e assim por diante. Então, a gente vai entender que existe uma relação de complementação e continuidade de sentido geral do texto entre texto e imagem. Vamos ver a primeira imagem aqui. O que a gente tem é uma delegacia, certo? A gente vê, tá escrito, né? Uma delegacia, uma mulher negra, né? Que está segurando um BO, está machucada, né? Com curativo, sangue, né? Aparente e tudo mais. E uma policial branca, né? Loira, também já trazendo aí o debate da racialização, porque lembrando que a gente tem que fazer uma leitura visual também, e não só uma leitura textual, dando 2 tapinhas assim nas costas da mulher, que aparentemente foi agredida, né? E falando, liga não, minha filha, isso é normal. Ponto. Então, a leitura do texto ou a leitura da imagem, né? Não se sabe se nós temos primeiro contato com a imagem ou primeiro contato com o texto, mas de alguma maneira o que se sabe é que existe uma continuidade e uma complementação entre texto e imagem. Aquilo que anteriormente nós chamamos de harmonia, certo? O que faz ser um texto multimodal não é tão somente a existência de duas modalidades, né? Da modalidade texto e da modalidade imagem. Pelo contrário, é a harmonização, a harmonia entre ambas as modalidades, certo? E por que a gente está vendo essa questão de complementação e continuidade de sentido? Porque a gente vê que aqui nessa segunda situação em que nós aparentemente estamos num consultório médico, a filha está com uma carinha, aparentemente uma mãe e uma filha. A filha está com uma cara um pouco amedrontada, enquanto a médica faz a aferição dos seus batimentos cardíacos, né, no seu pulmão, digamos assim, não, dos ferimentos cardíacos do coração e também do seu quadro respiratório de uma maneira geral. A menina está amedrontada, mas a médica parece estar tranquila e a mamãe fala para a filha, liga não, minha filha. Isso é normal, né? Se referindo ao procedimento aí de escuta do pulmão e dos batimentos e tudo mais. Percebam que aqui, nessa segunda imagem, existe um sentido acerca da normalidade, né? Um sentido que se passa não só pelo que está escrito, mas também pela situação, né? Pelo visual dessa situação, que de fato me parece uma situação normal, né? Em que uma médica vai aferir a condição do seu paciente e tudo mais. Aqui, nessa primeira imagem, o que a gente vê é completamente diferente. A gente está vendo uma situação anormal, ou pelo menos que não deveria ser considerada normal, que é de uma mulher negra agredida, né?
E é uma policial branca dizendo, liga não, minha filha, isso é normal. Ou seja, é o mesmo texto, mas a complementação, né? Aliás, é o mesmo texto escrito, né? A mesma palavra, são as mesmas palavras. Mas a junção, a continuidade entre palavra e imagem aqui é diferente da palavra e imagem aqui, certo? Então, é isso. Bom, na prática, então, como nós lemos texto e imagem? Né? Vamos ver essa tirinha. Onde nós estamos? Mafalda pergunta. Aí o pai responde, aqui, olha. Aí a Mafalda diz, mas então a gente está de cabeça para baixo? Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão. Então, a gente vai pensar, né, nessa situação aí desse texto multimodal, que é composto de imagens e de texto, certo? Uma tirinha da Mafalda, do Quino, né, de 1999. O que a gente vai pensar é, qual é o sentido da Mafalda com a boca aberta no terceiro quadrinho? Eu acho que o sentido geral é de espanto, né? Então ela fica espantada aí pelo fato de não entender muito bem essa questão do mundo girar e tudo mais, né? Da gravidade e tudo mais, blá, 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 blá. Então, vamos. O que representa e para que utilizamos o objeto apontado pelo homem? É um globo, né? E no quadrinho está de cabeça para baixo. Bom, basicamente é porque é como a Mafalda, nesse momento que causa dúvida a ela, se enxerga, né? Ela se pensa, ela se vê, se enxerga de cabeça para baixo, imaginando que ela está de cabeça para baixo por essa condição apresentada pelo seu pai no globo terrestre, né? Então, enfim, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez uma reflexão bastante sintética com relação aos gêneros sexuais de uma maneira geral, mas a ideia é essa mesmo, trabalhando aos poucos, é um tema bastante amplo e eu espero que vocês gostem, ok? Então é isso.